Então, bom dia a todos. Com a graça de Deus, eu declaro aberta essa sessão ordinária, fazendo meus cumprimentos aos meus eminentes pares, ao doutor procurador, doutor Douglas Guilherme Fernandes, que hoje inicia as atividades aqui, hoje ainda como substituto, mas já substituindo praticamente em definitivo o doutor Marcelo Barbosa de Lima. E é da grande satisfação de recebê-lo, doutor Douglas. E temos certeza de que os trabalhos terão o mesmo desenvolvimento, tal qual foi desenvolvido pelo doutor Marcelo. E trabalhamos sempre em conjunto, comunicando a OAB dessa nova mudança. O doutor Silvio pretende até usar da tribuna, e eu abro a palavra ao doutor Silvio para falar em nome da OAB, para uma recepção da Ordem dos Advogados, porque todos aqui, embora magistrado, mas sempre somos advogados. Doutor Silvio, com a palavra. Eu criei vários blocos a pedido dos relatores, estão marcados aí na pauta do senhor, tá? Tá ok. Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente. Elevando os meus cumprimentos à Vossa Excelência, peço vênia para cumprimentar a todos os excelentíssimos juízes membros, excelentíssimo procurador, ilustríssimos diretores. A ocasião de despedida do Dr. Marcelo, a última sessão, me lembrou parte da exposição dele na sessão solene de posse do excelentíssimo Dr. Blazak, em que ele dizia que, naquele momento, ele visualizava uma bandeira sendo hasteada. E temos certeza e façamos votos de que a bandeira do Dr. Marcelo resplandeça muito sucesso em suas novas jornadas, assim como para a Vossa Excelência. O Dr. Marcelo sempre demonstrou muita sensatez em seus ofícios, não sendo dualista, não se filiando ao radicalismo de tudo ser contra ao que foi pleiteado a sua opinião. Posso citar como exemplo real disso este modesto advogado, em que tivemos processos na sessão judiciária, em que auxiliei um advogado do interior, em que ele proferiu um parecer durante a audiência de instrução, que culminou na soltura de um jurisdicionado. Aqui também nesta egrégia corte tivemos a felicidade da interpretação convergente de Sua Excelência, inclusive contrariando o parecer do Ministério Público da primeira instância. Também tivemos vários pareceres em que ele foi contrário, enfim, sempre com ética e com sensatez. Eu me recordo de uma frase do então presidente estadunidense John Fitzgerald Kennedy, que ele dizia, perguntaram para ele qual é o caminho do sucesso. Ele disse, na minha opinião, eu não sei, mas eu estou certo de que o caminho para o fracasso é querer agradar a todos. Então, a Seccional Mato Grosso, da Ordem dos Advogados do Brasil, parabeniza e deseja muito sucesso ao Dr. Marcelo e, de igual forma, saúda a Vossa Excelência e deseja muito sucesso nessa nova jornada. Pela atenção, agradeço, senhor presidente. Obrigado. Então, nessa oportunidade, até já como diz o baiano, de caso pensado, eu deixei para prestar os meus cumprimentos aqui à imprensa que se faz presente, jornalista Catiane, do Olhar Direto, a imprensa de
em quem eu cumprimento a imprensa de uma forma geral. E assim, após o encerramento da sessão, aí nós vamos fazer uma fotografia para ficar nos anais do do Tribunal Regional Eleitoral. Então assim, passamos ao início da sessão. Submeto à aprovação aos eminentes pares a ata 8.125 e 8.130, que a 8.125 foi na sessão logo seguinte, que não houve tempo hábil para a confecção, mas hoje estão prontas tanto a 8.125 como 8.130, que é da sessão do dia 27 do mês de março e do 14 do mês de abril. Se não houver qualquer manifestação para alguma ratificação ou retificação, declaro aprovada. Então, atendendo julgamento, atendendo pedido de preferência com sustentação oral, é o 1 da pauta. Prestação de conta, o processo número 29, anual do PR, referente ao exercício de 2008, Partido da República, PR, Dr. Pedro Francisco da Silva é o relator, com a palavra. Prestação de contas anual do Partido da República, relativas ao exercício financeiro de 2008, na forma do disposto no artigo 30 e seguinte da Lei Orgânica dos Partidos Políticos e também artigo 3º, inciso 2 da Resolução TSE, que trata do assunto. A petição inicial contém a assinatura do senhor Clauir Azevedo Pereira, do senhor Moisés Saquete e do senhor Sérgio Roberto Zílio, então tesoureiro do partido. Informação da CCIA em 18 de agosto de 2009, indicando irregularidades a serem sanadas pelo requerente. Devidamente intimado, em 27 de agosto de 2009, na pessoa do delegado Ivonaldo Caetano Monteiro, o partido manifestou-se em 15 de setembro de 2009, onde juntou vasta documentação aos autos. Na nova informação, a CCIA, apontando a subsistência de impropriedade na prestação de contas anual, razão pela qual opinou pela desaprovação das contas. Devidamente intimado, em 25 de julho de 2012, na pessoa do senhor César Roberto Zílio, então tesoureiro do partido, para se manifestar sobre a informação técnica, o partido requerente quedou-se inerte, deixando transcorrer em branco o prazo assinalado. Os autos foram enviados à douta Procuradoria Regional Eleitoral, que se manifestou e afirmou o órgão ministerial que existia necessidade de esclarecimentos sobre as contribuições recebidas pelo PR no ano de 2008, no valor de R$ 1.650.171,21, registradas no extrato bancário da conta corrente do requerente, sob a rubrica Crédito Convênio. Segundo o Ministério Público Eleitoral, existem fortes indícios da prática do denominado dízimo partidário, ilícito consubstanciado na imposição de contribuição partidária aos servidores públicos estaduais, ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, mediante desconto mensal e automático nas respectivas contas de recebimento de vencimentos. Apontou que a imensa maioria das receitas obtidas com o tal crédito convênio foram provenientes de débitos automáticos efetuados no início de cada mês do ano de 2008, especificamente nas datas em que ocorria o pagamento do salário do funcionalismo público estadual. Também, segundo a douta Procuradoria Regional Eleitoral, a prática do dízimo partidário foi implantada no governo Blairo Maggi em prol do seu então partido, o PPS, nos anos de 2005, 2006 e 2007.
que o método ilegal teve continuidade no ano de 2008, desta vez em prol do Partido da República de Mato Grosso. Por fim, o douto Procurador Regional Eleitoral apontou que, conforme consta as folhas 49 dos autos, o PRMT recebeu contribuição de R$ 5.000 do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado de Mato Grosso, uma entidade sindical, o que é expressamente proibido pelo artigo 31, inciso 4 da Lei dos Partidos Políticos. Requereu diligência junto ao Banco do Brasil e à Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso. Em 15 de agosto de 2012, as folhas 6.169 e 6.170, o Partido da República de Mato Grosso, ora requerente, constituiu nos autos a advogada doutora Cristiane de Lima Isaías. Esclareço que no instrumento do mandato que outorgou poderes à doutora Cristiane, consta como outorgante o Partido da República, Diretório Estadual de Mato Grosso, neste ato representado pelo seu presidente, Wellington Antônio Fagundes, portador da cédula de identidade e CPF que declino no relatório. Diante da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, foram determinadas por este relator as providências de folha 6.177. Desse modo, aportaram aos autos, em 26 de dezembro de 2012, os documentos de folha 6.184 e 6.193 enviados pela Agência Central do Banco do Brasil de Cuiabá, contendo cópia do instrumento contratual relativo aos créditos efetuados na conta corrente número tal do Partido da República no ano de 2008, indicando como convênio de débito automático, também numerado. Também aportou aos autos ofício enviado pela Secretaria de Estado de Administração, contendo um CD de mídia com a relação de todos os servidores estaduais da administração direta e indireta de Mato Grosso, titulares de cargo em comissão ou função de confiança no ano de 2008. Em 10 de janeiro de 2013, a Corregedoria Regional Eleitoral encaminhou a lista dos filiados do Partido da República em Cuiabá. Em 10 de julho de 2012, foi juntado aos autos ofício do Centro de Serviço de Suporte Operacional do Banco do Brasil, informando as datas dos pagamentos de salários do governo do Estado de Mato Grosso, divulgados pela Secretaria de Fazenda para o ano de 2008. A douta Procuradoria voltou a se manifestar nos autos. Segundo o órgão ministerial, as contas do requerente devem ser desaprovadas, tendo em vista as irregularidades detectadas pela CCIA do TRE, na informação que consta dos autos. Acima de tudo, em virtude de ofensa ao inciso 2 do artigo 31 da Lei Orgânica dos Partidos. Está aprovado nos autos, assinala a douta Procuradoria, que o Partido da República se beneficiou da instalação da prática do dízimo partidário no ano de 2008, na administração do Executivo Estadual, o que foi facilitado enormemente, pois o então governador de Mato Grosso, Blairo Maggi, é filiado ao partido requerente. Que a receita auferida ilicitamente pelo requerente alcançou a ordem de R$ 1.650.171,21, por meio de descontos ilegais na forma de débito automático na conta corrente de recebimento de vencimentos de servidores contratados, ocupantes de cargos em comissão e função de confiança, que o desconto era de 3% do vencimento dos servidores estaduais, que menos de 5% dos servidores ditos contribuintes eram filiados ao requerente. Que o PR de Mato Grosso efetuou como despesas próprias doações de mais de R$ 500 mil a partidos da base aliada do governador, utilizando aqueles valores ilegalmente descontados de servidores estaduais. Portudo, opinou a douta Procuradoria pela condenação do partido à devolução dos valores obtidos de forma vedada, além da suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidário pelo prazo de um ano. Em 25 de julho de 2013, este relator determinou a intimação do partido requerente por meio da douta advogada Cristiane de Lima Isaías de Lima, constituída pelo presidente da agremiação, para que se manifestasse em 20 dias sobre todas as peças constantes dos autos,
bem como sobre o quanto dito pela douta Procuradoria Regional Eleitoral. Assim, o requerente foi devidamente intimado no dia 27 de julho de 2013 no Diário Eletrônico do TRE. Página 6. Intimação da qual constou expressamente o número deste processo, o assunto, prestação de contas anual do PR referente ao exercício 2008 e também o nome da doutora Cristiane de Lima Isaías com o respectivo número da OAB, constituída nos autos pelo presidente do PR, como dito alhures. Ocorre que o partido requerente quedou-se inerte, deixando transcorrer em branco o prazo de 20 dias assinalado para manifestação, consoante certidão que está nos autos. O processo foi enviado para a publicação de pauta de julgamento. Na sessão plenária do dia 12 de dezembro de 2013, o processo foi retirado de pauta a pedido deste relator. Em 29 de janeiro de 2014, o partido requerente peticionou no processo, onde constituiu novos advogados, procuração de folha 6.270, e requereu nova publicação do despacho que determinou a manifestação da agremiação sobre os documentos e informações constantes dos autos. Alega o partido, agora, naquela petição, que desde a constituição da advogada doutora Cristiane de Lima Isaías, as intimações do partido requerente ocorreram em desconformidade com a lei, pois não constou o nome correto da parte requerente. Aduz que o processo correu à revelia da presidência da agremiação, que deveria constar o nome do senhor presidente, senhor Wellington Antônio Fagundes, nas intimações publicadas. No dia 3 de abril de 2013, determinei o envio do processo para publicação de pauta de julgamento. É o relatório. Concedo a palavra ao doutor advogado pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Juvenal Pereira da Silva, excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral, doutor Douglas, qual recebe as boas-vindas da advocacia eleitoralista, excelentíssimo senhor doutor Pedro Francisco, muito digno relator deste processo de prestação de contas, em nome do qual peço vênia para comentar os demais membros desse colegiado, colegas advogados, senhores servidores. Excelências, como bem posto pelo doutor Pedro Francisco, a defesa gostaria de levantar uma questão preliminar, uma questão de ordem, e aí que fosse até não contabilizada já no escasso prazo de sustentação oral, que diz respeito justamente a essa questão da nova intimação. E por quê? É bem verdade que a intimação saiu em nome da doutora Cristiane, que até então era constituída nesses autos. Só que o Código de Processo Civil é claro, e está em bom vernáculo, quando diz que as intimações devem ser não só em nome dos advogados, como também em nome das partes. E nesse caso específico, ainda as intimações constaram com o nome do senhor Clauir, que à época a legislação permitia, na qualidade de contador, ser o requerente dessa prestação de contas. Mas não só por conta disso, e também porque a jurisprudência desse tribunal é firme no sentido de aceitar a documentação antes da sentença de mérito, como foi julgado na sessão passada, em que esse advogado, inclusive, proferiu a defesa do vereador Clovito, em que o tribunal anulou, dizendo que haveria possibilidade de análise da documentação julgada antes da sentença. E nesse caso, o que aconteceu? O partido pediu a reintimação e, evidentemente, a vista dos autos como corolário lógico na data do dia 29 de janeiro. E esse petitório, infelizmente, ficou adormecido durante 4 meses. E aí o processo vem agora, e nessa oportunidade o partido poderia juntar a documentação e poderia se manifestar a respeito dos novas documentações e das novas argumentações da Procuradoria que sobrevieram aos autos. E, não obstante, realmente tenha quedado inerte com essa intimação, mas que o partido coloca ressalvas pelo fato de não constar o nome do presidente da agremiação. Então, antes da defesa adentrar as questões meritórias propriamente ditas, gostaria de submeter essa questão ao tribunal para que seja convertido em diligência esse feito, para que seja reintimado o partido para se manifestar. E aí, colocar, né, a critério, ao crivo do doutor relator, porque se eventualmente não for submetido como questão de ordem, o prazo da defesa está escoando e nós gostaríamos de entrar ainda que brevemente nas questões meritórias, presidente. Doutor relator. Eu destaquei já o meu voto aqui para efeito da questão de ordem,
Só pergunto a Vossa Excelência se há necessidade de ouvir o Ministério Público Eleitoral, tendo em vista na questão de ordem, antes de eu proferir o meu voto nesse quesito. Eu ouço do outro procurador. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimos senhores advogados. Em relação à questão de ordem que foi levantada da tribuna, eu observei que o relator menciona a intimação do requerente por publicação no Diário Oficial, na qual constou o número do processo, assunto, nome da advogada então constituída nos autos. E, em razão disso, o Ministério Público Eleitoral manifesta pela rejeição da questão de ordem, tendo em vista que a publicação se deu de forma adequada, com o nome do advogado que então estava constituído nos autos. Na questão de ordem, senhor presidente, concluída a instrução desta prestação de contas anual do partido político, o requerente, o PRMT, conforme relatado, alegou nulidade da intimação realizada no diário eletrônico do TRE, ao argumento de que teria faltado naquela intimação o nome da parte, nos termos do parágrafo 1º do artigo 236 do Código de Processo Civil. Considerando que a instrução processual encontrava-se ultimada, apenas determinei a juntada da petição, submetendo sua apreciação a este egrégio plenário, a fim de evitar indesejável tumulto processual. Observo de plano que a alegação contida naquela petição não merece acolhimento como passo a demonstrar. Não se pode confundir a qualidade de parte na relação jurídica processual lato sensu com a posição de representante ou representantes legais da parte. São situações jurídicas distintas. A parte requerente neste processo, ou seja, a pessoa que titulariza o poder-dever de prestar contas perante a Justiça Eleitoral, é o Partido da República, Diretório Estadual de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito privado, que obviamente não se confunde com a pessoa do seu atual presidente, senhor Wellington Antônio Fagundes, nem qualquer outra pessoa física que eventualmente tenha exercido a mesma função. Ora, o Wellington Antônio Fagundes é apenas o representante legal atual da pessoa jurídica em comento, por deliberação interna do partido, circunstância na qual o Poder Judiciário não tem nenhuma ingerência. O Partido da República de Mato Grosso pode substituir o seu presidente quando quiser, como quiser e quantas vezes quiser, porque tem autonomia legal para tanto. Mas isso não desnatura o fato de que a parte requerente nestes autos, desde o início da relação processual, consubstancia-se na pessoa jurídica do Diretório Regional do Partido da República, independente de qual pessoa física esteja na posição de presidente da agremiação estadual. Note-se que a petição inicial foi instruída por documentos demonstrativos e relatórios fiscais subscrito por Moisés Saquete, que naquele momento era o presidente da agremiação partidária. Não foi, portanto, Wellington Antônio Fagundes quem apresentou inicialmente as contas do partido requerente. Ressalto ainda que quem assinou a primeira página da petição inicial foi o senhor Clauir Azevedo Pereira, contador profissional, o que era perfeitamente possível à época, pois até então não se exigia advogado nos processos de prestação de contas anuais de partido político. Pois bem, o edital de informação de intimação de folha 6.258, cuja ilegalidade é invocada na petição em comento, nada tem de irregular. Como deixei bastante claro no relatório, consta do edital o número do presente processo, o assunto, prestação de contas anual, o nome da parte, Partido da República, PRMT, o nome de quem assinou a primeira folha, Clauir Azevedo Pereira, e especialmente o nome da advogada regularmente constituída nos autos, tal seja a doutora Cristiane Lima Isaías, OAB número 9365. Além disso, ainda consta o nome deste relator, bem como o inteiro teor do despacho assinado por mim, as folhas 6.256. Vê-se, pois, que o requerente, com esta alegação tardia, acaba por violar o princípio processual da vedação do venire contra factum próprio, ou seja, pratica comportamento contraditório nos autos. Foi o requerente PRMT, por meio do seu atual presidente, senhor Wellington Antônio Fagundes, que constituiu a advogada doutora Cristiane Lima Isaías para atuar no processo.
A intimação fez constar o nome da parte e da advogada regularmente nos termos da lei. Agora o requerente vem afirmar a ilegalidade do conteúdo de uma intimação que ele mesmo deu causa. Repito, a pessoa do presidente de um diretório regional, que pode ser substituída a qualquer tempo e modo, pois é assunto interno da pessoa jurídica, não se confunde com a personalidade jurídica da parte requerente no processo de prestação de contas. O PR de Mato Grosso é o titular do poder e dever de cumprir as determinações legais nesse processo, e o PR de Mato Grosso foi devidamente intimado em todos os momentos processuais necessários, inclusive por meio de sua douta advogada. O fato é que o requerente deixou fluir sem qualquer manifestação o prazo de 20 dias para se pronunciar acerca do parecer final da douta Procuradoria Regional Eleitoral e também sobre o relatório final da CCIA. E agora, na tentativa de remediar a sua inércia, vem alegar nulidade da intimação ao argumento de que naquele ato não constou o nome do então presidente da agremiação partidária, quando se sabe que tal referência não constitui formalidade essencial do ato, mesmo porque a titularidade dessa função pode ser alterada a qualquer tempo pelo partido político. Pelo exposto, rejeito a questão de ordem de nulidade da intimação de folha 6.258, realizada no Diário da Justiça Eletrônica do Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso, de número 1457, de 26 de julho de 2013. É como voto, senhor presidente, na questão de ordem. Ilustres pares, primeiramente queria só registrar rapidamente as boas-vindas ao eminente Dr. Douglas. Eu acompanho o voto do relator, exatamente acompanhando aqui, né, o que bem disse o eminente Dr. Pedro Francisco, não há que se confundir de fato pessoa jurídica com o seu representante. Pelo que consta, no bem proferido voto, houve a intimação regular da pessoa jurídica através de seu advogado, fazendo constar o nome da pessoa jurídica que é parte no processo. Então, não tenho dúvida em acompanhar o relator. Eu também acompanho o relator. Desembargadora Maria Helena Gargani Povos. Também gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Douglas e dizer que não há como divergir do eminente relator. Voto do Dr. José Luiz Blazac. Senhor presidente, inicialmente também formalizo aqui as boas-vindas ao Dr. Douglas, que vai abrilhantar, sem dúvida alguma, como sempre, a função tão nobre de representar a Procuradoria Regional Eleitoral, uma área tão apaixonante e que com certeza vai engrandecer muito os nossos julgamentos. Seja bem-vindo, que Deus abençoe e ilumine nessa jornada. Tocante à questão de ordem, eu também não tenho dúvida de acompanhar o nobre relator, senhor presidente. Doutor Samuel. Senhor presidente, inicialmente eu também reitero as boas-vindas ao Dr. Douglas, desejando sucesso nas suas atribuições na mais alta corte do direito eleitoral de Mato Grosso. E eu não tenho dúvida em acompanhar o nobre relator. Então, rejeitada a unanimidade a questão de ordem. Então, eu retorno a palavra ao doutor advogado para... Senhor presidente, nobres julgadores. Então, a questão fulcral do presente processo, como bem deixou explicitado o Dr. Pedro Francisco no seu relatório, é a questão das contribuições partidárias, que vulgarmente estão sendo apelidadas de dízimo partidário. Ainda que a agremiação entenda que essas contribuições são plenamente lícitas e válidas por inexistir qualquer tipo de impedimento em âmbito legal ou constitucional, porque se tratou, na verdade, de um entendimento que proveniente de uma consulta no Tribunal Superior Eleitoral, que, diga-se de passagem, não tem eficácia vinculante. Mas a questão primeira, a questão preliminar, com relação ao pedido da Procuradoria Regional Eleitoral, e com todo respeito, é que esse pedido de recolhimento desses valores ao fundo partidário padece de um vício de chapada inconstitucionalidade. E por quê? O nosso sistema constitucional e a legislação eleitoral que dela provém é firme no sentido de que a Justiça Eleitoral não pode inovar na ordem jurídica. A Justiça Eleitoral deve baixar as resoluções e as instruções normativas apenas para regulamentar aquilo que a lei vem a dizer. E o pedido da Procuradoria Regional Eleitoral,
quanto a esse quesito, é de recolhimento ao fundo partidário, só que a Lei 9.096, que é a lei que regulamenta os partidos políticos, quando trata do recebimento de fontes vedadas, e aí já faço questão de fazer a ressalva que o partido entende que não é fonte vedada, mas ainda que se admita que se trate de fonte vedada o recebimento dessas contribuições por servidores comissionados, a lei disciplina como única penalidade a suspensão das cotas do fundo partidário. E aí vem o TSE, em 2004, edita uma resolução, numa atuação altamente ultra vires, ou seja, além do que lhe é conferido pelo sistema constitucional, e prevê essa sanção de recolhimento a um fundo partidário que viola não só todas essas disposições que limitam a atuação do poder judiciário eleitoral nesse quesito, como o próprio princípio da reserva legal em sentido formal quando se há de estabelecimento de sanção. É engraçado porque, em tema de direito eleitoral, o Supremo estava analisando a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Conselho Federal da OAB, e quando o ministro Marco Aurélio votou, e votou inclusive pela procedência da ação, com as nossas ressalvas, evidentemente, ele deixa bem claro que a única partícula, o único órgão da justiça que tem essa prerrogativa normativa é a justiça trabalhista em caso de dissídio coletivo. E deixa bem claro que a justiça eleitoral não tem poder normativo. E nesse caso, com as vênias da Procuradoria, se pede esse recolhimento de uma forma absolutamente legal. Porque a lei, repito mais uma vez, a Lei 9.096, que é a lei que regulamenta os partidos políticos, não prevê essa sanção. E não bastasse isso, senhor presidente, nobres julgadores, por se tratar de sanção e não se enquadrar na suspensão da cota do fundo partidário, em que veio a mini-reforma de 2009 aplicando o prazo de 5 anos, ainda que se admita, há de se reconhecer a prescrição dessas sanções, porque elas foram recolhidas ao longo do exercício financeiro de 2008. E nós já estamos em 2014. Se fosse possível aplicar essa penalidade ao partido, deveria ser feito até o ano de 2013. Valendo lembrar que a legislação eleitoral que rege a matéria, ela não traz nenhuma causa interruptiva da prescrição. E por se tratar de uma pena que necessariamente deve ser submetida ao regime jurídico de direito público, e aí o doutor Pedro Francisco acompanhou muito bem a defesa que fizemos na questão do regime de candidatura das multas eleitorais, defendendo o prazo de 5 anos, evidentemente que não poderia se aplicar ao partido essa penalidade por já ter sido ultrapassado esse prazo de 5 anos. Lembrando que essa sanção, essa fictícia sanção que no mundo jurídico não existe por ser inconstitucional, ela não se confunde com a suspensão das cotas do fundo partidário, que a mini-reforma eleitoral traz o prazo de 5 anos, e que o TSE veio a entender, no nosso ponto de vista equivocado, que esses 5 anos passariam a partir da data da aplicação da vigência da Lei 12.034, que seria então em setembro de 2009, o que possibilitaria, em tese, a aplicação dessa sanção até setembro agora de 2014. Mas não é o caso. E por último, excelência, ainda que rejeitado esse incidente de inconstitucionalidade que o partido submete à apreciação dessa corte, a questão da prescrição da aplicação dessa penalidade, no mérito só nos resta dizer que o sistema jurídico não veda a contribuição de servidor comissionado para o partido político. Ainda mais quando não se trata daquilo que o TSE veio repudiando, que estaria o desconto em folha. Na verdade, o servidor autoriza a instituição bancária a fazer o desconto na sua conta bancária específica. Não há nenhuma ligação direta entre o recebimento da instituição em que ele trabalha com o partido. É uma situação que vai direto do banco para os cofres da agremiação partidária. Então, excelências, reprisando os pedidos, primeiro, submeter esse incidente de inconstitucionalidade para que seja afastada a aplicação dessa sanção específica prevista no inciso 2º, parte final do artigo 28 da Resolução 21.841, por ser inconstitucional e ilegal, a exemplo do que foi decidido, por exemplo, na questão do prazo das exceções de suspeição nesse tribunal, onde o tribunal afastou a norma interna aqui, prevalecendo a norma legal, porque a Justiça Eleitoral não teria competência para regulamentar esse tema. Ultrapassada essa questão, o reconhecimento da prescrição, pois se trataram de contribuições do exercício financeiro de 2008, então poderia ser aplicada essa sanção até 2013, não havendo causa interruptiva de prescrição.
E no mérito, se ultrapassado todas essas questões, se reconhecer a validade, a regularidade por inexistência de previsão legal expressa proibindo a doação por servidores. Valendo lembrar que o conceito de autoridade em direito administrativo é muito largo e eu acho que o TSE deu um passo muito além da própria perna para pedir qualquer tipo de servidor público, desde o mais alto escalão ao menor cargo comissionado dentro de uma estrutura hierárquica, de fazer doação, o que inclusive fere a própria liberdade de expressão do servidor, que tem a prerrogativa se coadunar com os interesses da agremiação, com as suas diretrizes partidárias, de fazer a doação. É o que requer, excelências. Muito obrigado. Concedo a palavra ao doutor procurador. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos desembargadores, advogados, eu ratifico o parecer que foi apresentado pela Procuradoria Regional Eleitoral. Gostaria apenas de ressaltar, em relação à questão da devolução dos recursos ao fundo e no que se refere à prescrição, que essas questões já foram analisadas por esta Corte em sessão do dia 30 de janeiro, no que se refere ao julgamento das contas do PR relacionadas ao exercício de 2007, e foram já rejeitadas. Então eu reiteraria aqui o pedido para que o entendimento que foi adotado naquela oportunidade fosse novamente adotado quando desse julgamento. Por fim, no que se refere ao fato de os servidores autorizarem o desconto, a questão foi bem tratada já no parecer, e eu gostaria apenas só de ressaltar aqui que são vários os indícios de que esse desconto, na verdade, constituiu apenas uma forma de simular o modo como a cobrança se dava. Nós temos aqui as datas em que os créditos foram efetuados, e elas sempre correspondiam à data dos pagamentos. O percentual de 3% sobre a comissão foi mantido. Então, a Procuradoria Regional Eleitoral ratifica o parecer, não tendo dúvidas de que houve a cobrança do dízimo partidário. Retorno a palavra ao eminente relator. Antes de dar início ao meu voto de mérito, pedindo escusas por não ter feito isso anteriormente, mas também quero aderir às manifestações dos colegas, dando boas-vindas ao nosso eminente representante do Ministério Público Eleitoral nesta corte, e desejando-lhe muito sucesso no desempenho de suas atribuições constitucionais. A informação que consta dos autos da CCIA, após analisar toda a documentação trazida pelo requerente, constatou a subsistência de várias irregularidades, das quais o partido foi devidamente intimado, como se viu. Como, por exemplo, documentos comprobatórios de despesas com pessoal na forma de cópia sem autenticação, inexistência de comprovante de despesas lançados no livro Razão, comprovante de despesas com aluguéis e condomínios que não estão em nome da agremiação, documentos inábeis a comprovar despesas com transportes e viagens, divergência nos valores apresentados como despesas de material de consumo, divergência nos valores apresentados a título de despesas com impostos, taxas e etc. Muito mais grave, contudo, foi a constatação pela CCIA de que o partido requerente cometeu duas irregularidades insanáveis: ausência de documentos hábeis a comprovar gastos da ordem de R$ 5.371,50 com recurso do fundo partidário, consoante tabela de folhas 6.157. Foram R$ 471,50 declarados como despesas com pessoal, sem a identificação e sem o CPF do emitente da nota ou recibo, além de R$ 4.900 declarados como despesas com serviços técnicos profissionais. Entretanto, os recibos não discriminam qual seria a natureza de tais serviços, tudo a violar o disposto no artigo 9º da resolução TSE que trata do assunto. Segunda irregularidade: doações recebidas pelo requerente provenientes de débito automático em conta bancária de pessoas físicas a indicar consignação em folha de pagamento, o que é vedado pela lei. O artigo 31, inciso 2 da Lei Orgânica dos Partidos Políticos estabelece que é vedado ao partido receber direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ao estimável em dinheiro,
procedente de autoridade ou órgão público. Ao interpretar tal dispositivo e chegar ao entendimento correto do que seja autoridade para os fins legais, o Coleno Tribunal Superior Eleitoral respondeu a 2 consultas, as quais transcrevo abaixo, apenas no essencial. Discrepa do arcabouço normativo em vigor o desconto da remuneração do servidor que detenha cargo de confiança ou exerça função dessa espécie da contribuição para o partido político. Partido político, contribuições pecuniárias, prestação por titulares de cargos demissíveis ad nutum da administração direta ou indireta, impossibilidade desde que se trate de autoridade. Resposta à consulta nesses termos. Não é permitido aos partidos políticos receberem doações ou contribuições de titulares de cargos demissíveis ad nutum da administração direta ou indireta, desde que tenha condição de autoridade. Nesta mesma linha de compreensão, transcrevo a ementa de um acordo do Coleno Tribunal Superior Eleitoral, bem como trecho de uma decisão monocrática também do TSE, que tratam do tema. No entanto, o partido argumenta, fazendo aqui uma leitura, portanto, do acordo, em seu recurso, que as doações efetuadas pelos filiados que ocupam cargo em comissão de direção ou chefia na municipalidade são voluntários, decorrentes de normas internas da lei partidária, e ainda que o impedimento dessas doações acabaria por prejudicar a livre organização partidária e também feriria duramente a igualdade de direitos e deveres entre os associados. Contudo, razão não assiste ao recorrente, pois contrariar as normas que em rol taxativo impossibilitam o recebimento de recursos por fonte vedada causaria dano maior à sociedade como um todo, visto que levaria a uma desigualdade e um desequilíbrio entre os partidos políticos. Portanto, deve prevalecer o entendimento de que os recursos oriundos de contribuições precedentes de autoridades, ou seja, daqueles ocupantes de cargos demissíveis ad nutum que exercem atividade de chefia ou de direção, são vedados. Nesse sentido, não há como negar que, no caso, a mera suspensão de novas cotas do fundo partidário implicaria em verdadeiro incentivo ao recebimento de doações ilícitas, pois o prejuízo advindo da interrupção temporária dos recursos públicos poderia ser facilmente compensado pela arrecadação de contribuições indevidas que não precisariam ser devolvidos pela agremiação. O inconformismo do agravante não merece prosperar, pois a conclusão do acordo regional está em consonância com a jurisprudência deste tribunal, que não é permitido aos partidos políticos receberem doações ou contribuições de titulares de cargos demissíveis ad nutum, desde que detenha a condição de autoridade. No presente caso, tem-se como prova irrefutável do ilícito a documentação trazida pelo partido no volume 11 dos autos, folhas 2193 até o volume 20 e 27, obrigado, folha 6.139, que são os relatórios de recebimentos emitidos pelo Banco do Brasil acerca dos débitos automáticos em conta corrente de pessoas físicas a favor do Partido da República de Mato Grosso. Consta dos autos também cópia do contrato de prestação de serviço entre o PR e o Banco do Brasil, Agência Cuiabá, o que permitiu a implantação do indigitado crédito convênio em favor do requerente. Às folhas 6.187 se observa que o objeto do contrato contempla o serviço de recebimento em favor do convenente, mediante cobrança, depósito identificado, arrecadação de guias não compensáveis e débito automático. Comparando-se os documentos supracitados com a relação dos servidores do Estado de Mato Grosso no ano de 2008, ocupantes de cargos em comissão ou função de confiança, bem como com a relação das datas de pagamento do funcionalismo público estadual em 2008, conforme ofício de folha 6.219, resta comprovado que o partido requerente montou, naquele ano, um esquema de arrecadação de valores provenientes de fonte inesgotável e ilícita, tal seja a folha de pagamento dos servidores comissionados do Executivo Estadual, violando sobremaneira a lei orgânica dos partidos políticos. O modus operandi desenvolvido pelo PRMT em 2008 não é novidade neste regional. Recentemente,
no dia 30 de janeiro de 2014, a Corte desaprovou as contas do mesmo Diretório Regional do Partido da República relativo ao ano de 2007, processo 6963-34-2008, por unanimidade. Acórdão da relatoria do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes. A ementa do acórdão ficou assim redigida. Vou fazer a leitura, na verdade vou dispensar a leitura, que é do conhecimento da Corte, está transcrita aqui em meu voto. Neste processo, no exercício financeiro 2008, ocorreu simplesmente a continuidade do recebimento ilegal de valores subtraídos dos vencimentos dos servidores públicos estaduais ocupantes de cargos em comissão, em função de confiança, no Executivo mato-grossense, que era chefiado, não por coincidência, por um filiado ao Partido da República, ou então o governador Blairo Maggi. Importante ressaltar que os valores das tais contribuições de pessoas físicas ao PR nunca chegaram a incorporar o patrimônio dos tais doadores voluntários. O débito automático efetuado pelo Banco do Brasil na conta corrente de recebimento de vencimento pelos servidores comissionados acontecia exatamente no dia do pagamento da folha do Executivo Estadual. O valor era descontado imediatamente do servidor na mesma data em que recebia o seu vencimento, geralmente no início de cada mês, no dia 6 de fevereiro de 2008, 5 de março de 2008, 2 de abril de 2008, 5 de maio de 2008 e assim por diante. Jamais ocorreu a tal voluntariedade no repasse de valores ao requerente. Na verdade, nem se pode falar em doadores do partido. A contribuição ilícita era imposta indistintamente a todos os ocupantes de cargos e funções de confiança em toda a estrutura estadual, indo de secretários de Estado a chefes de gabinete, passando por diretores de escolas, cadeias, unidades de saúde, fundações, autarquias, chefes de departamento, procuradorias, etc., caracterizando uma indústria de apropriação ilegal de valores pelo partido requerente, ao arrepio das leis orgânicas dos partidos políticos. Também é de se salientar que a imensa maioria dos servidores ditos doadores do requerente não eram filiados ao Partido da República. Mesmo que o fosse, a arrecadação continuaria sendo ilegal, nos moldes dos julgados acima transcritos. Como bem demonstrou a Procuradoria Regional Eleitoral, o desconto era uniforme nos proventos dos servidores comissionados, sempre 3%, fosse o servidor exclusivamente comissionado, sem vínculo, fosse o servidor efetivo nomeado para cargo em comissão ou designado para a função de confiança. A isonomia nos descontos bem revela a medida da falta de voluntariedade das tais doações ao requerente. O total arrecadado pelo partido requerente no valor de R$ 1.650.171,20, ao praticar a conduta manifestamente ilegal do dízimo partidário, supera e muito o valor de outra fonte de renda da agremiação naquele ano de 2008, tal seja o fundo partidário, que lhe proporcionou a quantia de R$ 292.284,23. Aquela enorme arrecadação permitiu ao partido requerente fazer uma espécie de repartição dos lucros com os outros 12 partidos políticos do Estado, pois transferiu a eles a quantia total de R$ 570 mil, conforme consta dos autos. Por fim, anoto que o requerente recebeu outra doação ilícita, dessa feita do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado de Mato Grosso, a violar o inciso 4 do artigo 31 da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, pois o doador é uma entidade sindical, no montante de R$ 5 mil em dinheiro no dia 24 de setembro de 2008, conforme consta as folhas 49. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas anuais do Partido da República, referente ao exercício 2008, nos termos do artigo 27, inciso 3 da Resolução TSE 21.841/2004, aplicando ao requerente, por conseguinte, as seguintes sanções. Letra A. Suspensão com perda das cotas da participação do Diretório Regional no fundo partidário por 1 ano a partir da publicação desta decisão, na forma do inciso 2 e 4 do artigo 28 da Resolução TSE 21.841 de 2004.
Letra B. Recolhimento pelo Diretório Regional do PR no prazo de 30 dias, a partir da publicação desta decisão, ao fundo partidário dos valores arrecadados de formas ilícita, R$ 1.650.171,20 e também R$ 5.000. E também dos valores gastos com recursos do fundo partidário sem a necessária comprovação documental, no valor de R$ 5.371,50, totalizando o montante de R$ 1.660.542,70, devidamente corrigidos até a data do efetivo cumprimento desta determinação. Letra C. Fim do prazo assinalado e não comprovado o recolhimento da quantia pelo requerente, instale-se tomada de contas especial na forma do artigo 35 da Resolução TSE 21.841/2004 contra os responsáveis pelas contas do partido no ano de 2008, indicados as folhas 3 dos presentes autos. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Um voto, doutor Agamenon. Com o relator. Doutor Lídio Modesto. Também com o relator. Desembargadora Maria Helena. Senhor presidente, a minha dúvida aqui é quanto ao prazo de 1 ano. Não sei. Primeiro eu gostaria de dizer que essa prática que ficou apelidada e conhecida de dízimo, eu a conheço há mais de 20 anos, portanto é bem anterior ao prazo que ventilado aqui. Então, eu quero fazer esse registro por questão até de justiça e gostaria de fixar o prazo de 6 meses. Eu acho que é razoável, porque eu acho que 1 ano... Eu fico pedindo vênia ao eminente relator, cujo voto muito detalhado e muito claro, mas eu vou ficar pedindo a todas as vênias com o prazo de 6 meses. Doutor Zé Luiz Blazac. A matéria já amplamente debatida. Desculpa, a matéria ela já é amplamente debatida nos tribunais, mas não resta dúvida que ainda rondam julgamentos dessa natureza, como estamos no dia de hoje. Meu posicionamento a respeito dessas contribuições há tempo é de total repulsa, uma vez que a gente conhece no sistema eleitoral brasileiro que o poder econômico é de fato aquele que faz o grande pêndulo da balança no resultado das eleições. Eu não consigo ver essa prática do dízimo sem ter uma relação indireta com as eleições, ou que passou ou vindouras. Penso eu que sempre vincula a nomeação de servidores a uma identificação política e, mais do que isso, então, o partido acaba impondo como uma moeda de troca a vinculação a um desconto financeiro na folha de pagamento dos servidores. Ainda que sejam cargos em comissão com demissão ad nutum, vejo isso como uma prática de um grande cerceamento, de um grande controle, uma prática coativa para o direito eleitoral, que, no meu singelo entendimento, deve ser banido definitivamente do direito eleitoral. Suja o direito eleitoral essa vinculação financeira. A identificação partidária, ela é de livre e espontânea vontade de qualquer servidor. Até a contribuição financeira pelos seus filiados também pode ser livre e fica à vontade daquele filiado. Mas vincular a cargos públicos e com consignação, isso, no meu entendimento, configura, sem dúvida alguma, abuso do poder de autoridade. Concluo meu voto e, de fato, faço necessária e peço vênia aos nobres colegas para fazer consignar neste voto a interpretação dada pelo nobre ministro Marco Aurélio, que, por ocasião da petição número 100,
que vira a resolução 23077 de 2009, que é a resolução mais recente sobre o tema, e aí sepulta a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade desta prática, e aí até nessa questão de que a lei não estaria regulamentando melhores detalhes sobre esta questão. Eu cito aqui, então, nas palavras do nobre ministro Marco Aurélio, que na consulta número 1135 do Distrito Federal já discutia o alcance desta vedação do artigo 31.2 da Lei 9.096 de 95, numa relação direta com a Constituição da República. Diz o ministro: regem a administração pública, conforme pedagogicamente previsto no artigo 37 da Lei Fundamental, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos legais, assim como os estrangeiros, na forma da lei. A investidura em cargo ou emprego público faz-se mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos, atentando-se para a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, conforme disposto em lei, ressalvadas nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. A cláusula final do inciso 2 do artigo 37 da Carta da República não encerra livre discrição do administrador público. Submete-se à referência à natureza e complexidade do cargo em comissão, devendo a escolha recair em quem tenha condição de satisfazer a eficiência, sempre o objetivo princípio no campo da prestação dos serviços à administração pública. As atribuições de direção, chefia e assessoramento devem caber a quem esteja, do ponto de vista técnico, à altura delas próprias. Daí assentar-se sob o prisma constitucional a impossibilidade de se agasalhar critério que, de alguma maneira, leve em conta, potencializando-a a condição de integrante de certo partido. Logo, sob o ângulo estritamente constitucional e diante dos interesses maiores da administração pública, surge com extravagância ímpar previsão no estatuto do partido político que acabe por direcionar a escolha do ocupante do cargo ou do detentor da função de acordo com a filiação partidária, para, em passo seguinte, fixar-se contribuição que somente no plano formal pode ser vista como espontânea. Sim, a liberdade política é princípio básico em um Estado democrático de direito. Não obstante, em mercado desequilibrado, em que se verifica a oferta excessiva de mão de obra e escassez de empregos, se a pessoa está procurando a fonte do próprio sustento e da respectiva família, tenderá a filiar-se a certo partido, detentor indireto do poder, para, em passo seguinte, sucumbindo ante a força da necessidade de optar, vir a emprestar aquiescência, que digo compulsória, a desconto de determinado valor em benefício do partido, a que se faz vinculado até mesmo sob o respaldo do próprio convencimento. Mais do que isso, afigura-se latente o abuso do poder de autoridade. A razão é muito simples. Ou bem o pretendente ao cargo de confiança ou função comissionada concorda em se filiar e contribuir, ou acaba não logrando a ocupação do cargo ou desenvolvimento da função, a fonte da subsistência referida. Em última análise, em razão da mesclagem dos interesses em jogo do partido e daquele que, mediante a respectiva bandeira, foi eleito para o cargo de chefia maior do Executivo, e aí passam a confundir-se, haverá o consequente abuso do poder de autoridade, a menos que nos imaginemos em outro contexto que não o nacional. Perpetrado o abuso de autoridade, desviando-se sob o ângulo da finalidade, dinheiro público. Segue-se a existência de parâmetros a evidenciar outra forma de abuso, que é o do poder econômico, situando-se partidos políticos em patamares diferentes. Aqueles que estejam no poder, nas diversas gradações, federal, estadual e municipal, contarão, considerado o verdadeiro abuso no número de cargo de confiança, com insuperável fonte de recursos, e aí, em passo seguinte, dar-se ao desequilíbrio sob o aspecto econômico e financeiro
da disputa que se almeja de início igualitária. Fecho aspas, palavras do ministro Marco Aurélio de Mello nesse brilhante voto, e por isso, com essas considerações, eu não tenho dúvida em acompanhar o nobre relator e firmar, mais uma vez, por esta corte, que, de fato, a prática do dízimo deve ser banida do sistema partidário e do sistema eleitoral brasileiro. É como voto. No voto, doutor Samuel. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator no que se refere a esse abuso de doações impostas aos cargos em comissão. E a gente nota apenas o partido que detém o poder é que tem esse privilégio, porque os cargos comissionados que, porventura, algum deles não aceitarem esse desconto em folha, automaticamente, eu acredito, esteja frito. Está no olho da rua. Então, com essas... Não vou mais me alongar, existe realmente o abuso dessa imposição há mais de 20 anos, só não entendo por que a legislação não proíbe isso em definitivo, porque toda vez vai acontecer. Deveria haver não se pode mais fazer esse desconto, mas os comissionados aceitam, porque senão perdem o emprego. De qualquer forma, eu vou acompanhar o relator, só que, em virtude de meu posicionamento em processos passados, eu quero restringir esse prazo em 6 meses da transferência, de 1 ano para 6 meses apenas, em virtude de decisões pretéritas que eu mesmo já tomei, ou seja, a suspensão com perda das cotas pelo prazo de 6 meses, conforme a desembargadora também votou. É como eu voto, senhor presidente. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar. Quanto à nulidade da intimação, no mérito também, por unanimidade, desaprovou as contas. Presidente, Pois não. pela ordem, eu gostaria de rever meu voto com relação ao período de suspensão, pedindo vênia para o relator, para acompanhar o período de suspensão por 6 meses, conforme a desembargadora Maria Helena. Com relação ao prazo aí, houve empate. Eu verificando aqui como voto de qualidade aí, o chamado voto Minerva, para o desempate nessa questão do prazo de suspensão, verificando do voto do eminente relator, também das exposições feitas pela douta relatora, do prazo, eu filio a tese defendida pelo eminente relator, dado a gravidade do fato. Portanto, eu também voto pela suspensão de 1 ano. E assim eu proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a questão de ordem quanto à nulidade da intimação. No mérito, também por unanimidade, desaprovou as contas do Partido da República, referente ao exercício de 2008. Nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Divergência da eminente terceira vogal e segundo e quinto vogal, quanto à suspensão do prazo das novas cotas pelo prazo de 6 meses, ficando assim, portanto, nessa questão, por maioria, a suspensão por 1 ano. O 2 da pauta, o processo 6.715. Recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, abuso de poder político. Recorrente Lorival de Souza Rocha, Mauro César dos Santos, coligação Juara Mais Forte,
Luciana Borges Moura Amaral. Em recorrido, Lorival de Souza Rocha, Mauro César dos Santos. Em coligação, Juara Mais Forte. Dr. Pedro Francisco, relator, com a palavra. Recurso eleitoral interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a representação de a presente ação de investigação judicial eleitoral cumulada com representação por conduta vedada, ajuizada pela coligação Juara Mais Forte contra Lorival de Souza Rocha e Mauro César dos Santos. O primeiro, na qualidade de prefeito interino de Juara, candidato à reeleição no pleito de 7 de julho, suplementar de 7 de julho de 2013. Anoto que os candidatos Lorival e Mauro não foram eleitos, já que se sagrou vencedor o candidato Edson Miguel Piovesan. A sentença condenou os candidatos Lorival e Mauro solidariamente ao pagamento de multa eleitoral no valor de R$30 mil, com base no parágrafo 4º do artigo 73 da Lei Eleitoral e também artigo 50, parágrafo 4º da Resolução TSE que trata do tema. A decisão, assim, não acatou o pedido de declaração de inelegibilidade dos demandados. Segundo o douto juízo, ficou comprovada a prática da publicidade institucional em período vedado por parte do então prefeito Lorival, consistente num desfile de ônibus da municipalidade com os dizeres valorizando o cidadão e melhorando a qualidade de vida do juarense, veículo adquirido com os impostos 2013, fato ocorrido no dia 15 de junho de 2013. O primeiro acusado foi interposto, ou melhor, o primeiro recurso foi interposto pelos representados Lorival e Mauro. Alegam que o indigitado ônibus havia acabado de chegar de viagem e passou pela rua, quando subiu pela avenida, onde, de modo coincidente, estavam o prefeito candidato e vice, visitando alguns comércios. Sustentam que é exagerada a ideia de que a passagem de um ônibus do município por uma avenida possa ensejar abuso de poder, que não houve qualquer característica de personalidade no fato imputado, que a frase colocada no ônibus não fez propaganda pessoal do gestor, não podendo ser enquadrada como publicidade institucional, pois é uma forma da própria administração mostrar aos contribuintes que os impostos arrecadados têm destinação em favor da coletividade. Postulam a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda ou, alternativamente, reduzida a multa ao mínimo legal. Por seu turno, a coligação Juara Mais Forte interpôs recurso onde alega que é flagrante o cometimento de abuso de poder com fins explicitamente eleitoreiros por parte dos candidatos demandados, com a utilização ilegal de bens públicos para promover um desfile político pela cidade de Juara, desequilibrando o pleito que se avizinhava. Sustenta que a sentença deveria ter enquadrado os candidatos como incursos na linha J do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64/90. Roga o provimento do recurso para que os representados sejam declarados inelegíveis na forma da lei. Contra a razão dos representados Lorival e Mauro, onde repetem os argumentos do seu próprio apelo. Contra razões da coligação Juara Mais Forte, onde repisa as alegações do seu próprio recurso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo provimento do recurso de Lorival e Mauro para que a multa aplicada a eles seja reduzida no valor de ao valor de R$15 mil. Daí manifesta também pelo desprovimento do recurso da coligação Juara Mais Forte, é o relatório. Colhe o douto parecer. Mantém parecer. Mantido o douto parecer. Meu voto está transcrito aqui a Vossas Excelências. Eu vou tentar simplificar um pouco, tendo em vista que a matéria é bastante simples. Eu estou apenas concluindo o meu voto no sentido
do parecer do Ministério Público Eleitoral. E assim, eu estou dando provimento ao recurso interposto por Lorival de Souza Rocha e Mauro César dos Santos, mantendo a condenação a eles imposta, todavia reduzindo o valor da multa ao patamar de R$15 mil. Eles foram condenados a R$30 mil. E estou negando provimento ao recurso interposto pela coligação Juara Mais Forte, confirmando a bem lançada sentença de primeiro grau, como já disse, em sintonia com o parecer ministerial. Estou à disposição de Vossas Excelências para algum esclarecimento mais específico, já que o inteiro teor do meu voto está disponibilizado a todos. Com essas considerações, então, eu finalizo o meu voto, senhor presidente. Doutor Agamenon. Senhor presidente, acompanho o relator, uma vez que tive acesso, como todos nós, né, ao voto na íntegra e comum do entendimento esposado ali. É como voto. Doutor Lídio Modesto. Sem dúvida, eu acompanho o relator. Advogada Maria Helena. Com o relator. Doutor José Luiz Blazac. Com o relator. Doutor Samuel. Acompanho integralmente o eminente relator. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por Lorival de Souza Rocha e Mauro César dos Santos e negou o provimento ao recurso interposto pela coligação Juara Mais Forte, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. O 3 da pauta do processo 108, recurso criminal, ação penal, crime eleitoral, uso de amplificador de som, alto-falante, recorrente Gedival Cândido de Oliveira, recorrido Ministério Público Eleitoral. Doutor Samuel, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso criminal interposto por Gedival Cândido de Oliveira contra a sentença proferida pelo juiz da 36ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, que julgou procedente a ação penal proposta pelo Ministério Público em face da suposta prática de crime previsto no artigo 39, inciso 3º da Lei 9.904, da Lei das Eleições, que se refere à propaganda partidária. Em apertada síntese, consta da denúncia que o hora recorrente, no dia 7 de outubro de 2012, dia das eleições, divulgou por propaganda de partido político e de seus candidatos, propaganda em alto volume, o jingle da campanha eleitoral da coligação TDI Trabalho e Desenvolvimento Politiquira. Consta dos autos que foi oferecida a proposta de transação penal, contudo verificou-se a possibilidade da mesma em virtude do réu já ostentar condenação anterior. A denúncia foi recebida e após a instrução do feito, o juiz a qual julgou procedente a ação, entendendo que as provas carreadas nos autos demonstram a materialidade da autoria do delito, condenando o réu a pena de 8 meses de detenção, substituídos por 8 meses de prestação de serviço à comunidade e multa no valor de R$5 mil. E resignado, o réu, hora recorrente, interpôs recurso de apelação alegando a tipicidade do fato, tendo em vista que a conduta praticada foi desprovida de qualquer forma de convencimento, de pressão ou de tentativa na persuasão, não devendo ser interpretada como conduta vedada pela lei eleitoral. Aduz ainda que colocou o CD com propaganda eleitoral equivocadamente, achando que era do cantor Sérgio Reis, e que estava tomando banho quando percebeu o equívoco. Sendo assim, como faz uso de bengala, ele é deficiente. Terminou o banho e foi retirar o CD que estava tocando. Sustenta que as testemunhas divergem quanto ao volume de som no dia das eleições. Pugna ao final pelo provimento do recurso para reformar a sentença de piso e absolver o réu, hora recorrente. A douta Procuradoria, em seu judicioso parecer, opina pelo provimento do recurso com a consequente absolvição do réu. É o relatório. Colho do outro parecer? Mantenho o parecer. Mantido o parecer? Realmente, senhor presidente, eu vou procurar resumir o meu voto. As testemunhas, os depoimentos estão aí constantes do meu voto, elas divergem absolutamente. Uns dizem que era possível ouvir, sim, a propaganda vindo da casa do cidadão em alto volume.
Ou seja, ele colocou dinheiro dentro do seu aparelho, dentro de casa, e duas testemunhas dizem, não, dava para ouvir muito bem. Mas as outras testemunhas de defesa, Jovaci Ferreira da Silva, afirmou em depoimento que entre a sua casa e a do acusado há apenas uma casa no meio, que no dia dos fatos não escutou barulho algum diferente, nem música de política. E Rosimar Ramos de Campos, outra testemunha, alega que mora a uma quadra de distância e que no dia não ouviu também nada. Nota-se a dissonância entre os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas arroladas, além de que não consta dos autos qualquer menção de quanto tempo a propaganda ficou tocando. Volto ao voto, nesse passo, as provas não se mostram aptas a dar certeza de que é inerente para uma condenação criminal. Some-se a isso o fato de não comprovar ainda o dolo específico do agente, elemento essencial ao tipo penal em que questão. Então, dessa forma, não ficando comprovado nos autos o dolo específico do agente influenciar a intenção de votos dos demais eleitores, eu não vislumbro qualquer prejuízo ao livre exercício de voto, ressaltando que nem mesmo os vizinhos ouviram qualquer propaganda eleitoral. Em que pese estarem comprovada a materialidade, a autoria, porque ele disse que ele mesmo colocou um disco lá equivocadamente, o delito em questão é necessário que se comprove esse dolo, e esse dolo realmente não inexiste. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, estou votando pelo provimento do recurso interposto para reformar a sentença de piso e, com base no artigo 386 do Código de Processo Civil, do Penal, absolver o réu, Gedival Cândido de Oliveira. É como eu voto, senhor presidente. Eu voto doutor Pedro Francisco. Doutor Agamenon. Com o relator. Doutor Lídio Modesto. Também acompanho o relator. Desembargadora Maria Helena. Com o relator. Doutor José Com o relator. Luiz Basac. Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso. Nós temos voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. O 4 da pauta, o processo 39.592, recurso eleitoral, prestação de conta do candidato ao cargo de vereador, recorrente José Lito Tapajós. Recorrido do Ministério Público, doutor Samuel, relator. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por José Lito Tapajós, candidato ao cargo de vereador do município de Cuiabá, eleições 2012, contra a sentença que julgou não prestar suas contas de campanha. Consta do relatório preliminar que, além de apresentar a primeira parcial fora do prazo, o candidato à recorrente deixou de apresentar os recibos eleitorais e as notas fiscais das despesas realizadas, além do que não justificou a ausência de despesa com combustível, pessoal, transporte ou deslocamento, uma vez que consta do relatório de despesas estimadas em publicidade por materiais impressos. Intimado para sanar irregularidades, o candidato deixou transcorrer em autos o prazo assinalado. A sentença julgou as contas não prestadas, devido ao fato de não ter atendido às prescrições normativas em fato de existência de impropriedades relevantes. Em suas razões de recurso, o recorrente alega que suas contas foram devidamente apresentadas e instruídas com os itens constantes do artigo 40 da resolução TSE. Aduz ainda que demonstrou claramente todos os gastos de campanha e doações recebidas em consonância com o que foi declarado no registro de candidatura. Com a peça recursal, apresenta documentos faltantes, aduzindo que as irregularidades apontadas não devem ensejar o julgamento das contas não prestadas, tampouco desaprovadas, tendo em vista que a campanha foi modesta, já que arrecadou tão somente materiais impressos de campanha e que tais gastos foram devidamente comprovados nos recibos eleitorais, inclusive com descrição de sua faixa numérica. A douta Procuradoria Regional, em seu judicioso parecer, opina pelo provimento parcial do recurso para que sejam apenas desaprovadas as contas do recorrente. O relatório. Qual é o doutor parecer? Mantém parecer, senhor. Mantido. Mantido o parecer, eu também estou acompanhando a douta Procuradoria Regional Eleitoral e entendo que a sentença realmente merece reparos. Conforme relatado, ela julgou não prestadas as contas devido ao fato de não ser atendida às prescrições normativas, em face da existência de impropriedades relevantes.
Na realidade, esse relator entende que as irregularidades inicialmente detectadas na exordial podem ensejar no máximo a sua deprovação nos termos do artigo 30 da Lei das Eleições. Não podem dar lugar a um julgamento de conta não prestada, porque as informações e documentos apresentados com a inicial permitem razoavelmente a análise técnica mínima da arrecadação dos gastos de campanha. Não obstante, não é razoável desconsiderar a documentação trazida pelo candidato perante o juiz Acó. Entendo também demasiadamente rígida a sentença que simplesmente desconsidera essa documentação constante da inicial e aplica a severa sanção de considerar não prestadas as contas de campanha, as quais, como se vê, estão presentes no processo, ainda que incompletas e com equívocos. Estou consignando também que esses documentos foram apresentados em sede de recurso, visando sanar as falhas apontadas na prestação de contas, que, contudo, não devem ser analisados, porque a resolução TSE prevê prazo peremptório para apresentação de esclarecimentos e novos documentos pelo requerente, não havendo razão para se aceitar peças que deveria ter acompanhado a exordial, não se amoldando, no caso em mesa, ao entendimento firmado por esse colegiado de que tem anulado a sentença e determinado baixa dos autos para apreciação dos documentos, quando embora descumprido o prazo estabelecido. Em suma, existência de irregularidades na presente contabilidade, existência de irregularidades na presente contabilidade que impede o Poder Judiciário de fiscalizar as receitas e os gastos, configurando falhas graves, sendo assim, a desaprovação uma medida que se impõe. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, eu estou dando parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar desaprovadas as contas de campanha do candidato José Lito Tapajós, uma vez que ele juntou também documentos com a inicial. É como eu voto. Apenas desaprovar. Voto do doutor Pedro Francisco. Doutor Agamenon. Com o relator. Doutor Lídio Modesto. Voto com o relator. Desembargador Maria Helena. Com o relator. Doutor José Luiz Brazac. O Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos tendo o voto do doutor relator em consonância com o parecer. Pedido do eminente relator será julgado em bloco o 5 e o 6 da pauta. O 5 é o processo 3.765, recurso eleitoral de prestação de conta de candidato a cargo de vereador, de querência, recorrente Rodrigo de Vila. E o 6 da pauta também é o 3.073, o processo, recurso eleitoral de prestação de contas, também de querência, requerente Vilmar. Aqui, doutor Samuel, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Só apenas disponibilizar aqui. Passo ao relatório. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo candidato Vilmar Resch contra a decisão proferida pelo juiz da 30ª Zona Eleitoral, querência, que desaprovou as contas prestadas referentes ao pleito de 2012, em fatos de irregularidade apontada pelo relatório técnico, no tocante à não contabilização de doações estimáveis em dinheiro. Em razões de recurso, o recorrente alega que a irregularidade é de cunho meramente formal. Aduz que em nenhum dos momentos teve a intenção de fraudar ou macular a análise das contas. Pugna pela aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade para dar provimento ao recurso, reformar a sentença, aprovando a contabilidade apresentada. Em parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta pelo desprovimento do recurso, mantendo integralmente a sentença atacada. É o relatório, senhor presidente. Escolha do outro parecer. Mantém o parecer. Então, mantido para ambos os pareceres. Passo ao voto. Constato dos autos que a única causa para a desaprovação das contas foi a ausência do recibo eleitoral relativo a uma doação estimável em dinheiro
que recebeu da empresa Televídeo Comunicação, referente a uma gravação de áudio e vídeo para a produção de material para veiculação de programa eleitoral gratuito. Em que pese a não emissão do competente recibo eleitoral acerca da doação estimável recebida estar em desconformidade com o que prevê a legislação eleitoral, entendo que no presente caso deve-se sim aplicar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda mais pelo fato de ser a doação referente a bem estimável, produto da atividade econômica do doador, de forma que ainda sem o devido recibo eleitoral ou nota fiscal, é possível saber a destinação do recurso. Além do mais, a prestação de conta do candidato foi devidamente instruída e bem detalhada, constando os recibos eleitorais e notas fiscais acerca da arrecadação de campanha, bem como contratos de prestação de serviço, possibilitando assim que essa especializada fizesse a correta análise da prestação de contas, restando sem saneamento uma única falha. Levando em consideração que o montante arrecadado na campanha eleitoral de R$ 4.746,66 e considerando ainda que o candidato ora recorrente demonstrou comprometimento com a Justiça Eleitoral ao trazer a documentação obrigatória da prestação, fazendo-a inclusive com zelo e detalhamento, no meu sentir, a aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade é medida mais acertada para o feito, o que realmente já vem sendo feito nesse sodalício. Ressalto que o valor da doação recebida, que restou sem contabilização, foi apenas de R$ 200, o que corresponde a 4,2% do valor arrecadado. Valor esse que eu considero irrisório, além de que não ficou comprovada a má-fé do candidato com relação à ausência de tal recibo. Transcrevo o julgamento do egrégio TSE, proferido sob a relatoria do ministro José Antônio Dias Toffolo, e com essas considerações, em virtude do valor irrisório das fontes apontadas, eu, acatando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade na espécie, eu estou pedindo vênia ao eminente Procurador Regional Eleitoral, em dissonância com o parecer, votando pelo provimento parcial do recurso interposto para aprovar com ressalvas as contas de Vilmar Hess nas eleições de 2012. Qual é o meu voto? Escolho o voto do doutor Pedro Francisco. Voto com o eminente relator. Doutor Agamenon Alcântara. Com o eminente relator. Doutor Lídio Modesto. Com o relator. Embaixadora Maria Helena. Com o relator. Doutor José Luiz Brazac. Com o relator. Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos tendo voto do doutor relator, em dissonância com o parecer. A proclamação são para os dois. 7 da pauta. Processo 5.465, recurso eleitoral, prestação de conta, exercício financeiro, Partido Político, exercício 2012. Recorrente, Partido da República, PR de Sorriso. Recorrido Ministério Público Eleitoral. Dr. Lídio Modesto da Silva Filho, é o relator, com a palavra. Recurso eleitoral interposto pelo Partido da República, PR de Sorriso, contra a decisão do juízo da 43ª Zona Eleitoral, que julgou como não prestadas as contas do recorrente relativas ao exercício financeiro de 2012. O diretório foi intimado para constituir advogado e para apresentar todas as peças e documentos obrigatórios descritos no artigo 14 da Resolução 21.841 de 2004, em especial o balanço patrimonial. Entretanto, não atendeu à determinação judicial, limitando-se a informar que apresentamos em 14 de outubro de 2013 a prestação de contas do Partido da República, Comissão Executiva Municipal de Sorriso, referente ao exercício de 2012, conforme a cópia do ofício em anexo, tal qual foi descrito pelo partido. Em razões recursais, o diretório aduziu a existência de excessivo rigor por parte do magistrado, não tendo havido o respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aduziu ainda que a prestação de contas foi apresentada zerada, tendo em vista a inexistência de arrecadação e gastos no exercício em questão. Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral de primeira instância manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso devido à sua intempestividade,
e, no mérito, pelo seu desprovimento. A douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade. No mérito, opinou pelo seu provimento parcial para que a sentença seja reformada e o repasse das cotas do fundo partidário seja suspenso apenas por 6 meses. É o relatório. Escolha do outro parecer. Mantém o parecer. Mantido. Voto preliminar da intempestividade. Consoante fiz constar no relatório deste voto, o insigne representante do Ministério Público Eleitoral requereu o não conhecimento do recurso, suscitando o preliminar de intempestividade. As folhas 54/57 há cópia do Diário de Justiça eletrônico, demonstrando que a sentença foi publicada em 18 de fevereiro, dando ciência ao recorrente para interpor recurso no prazo de 3 dias. Todavia, somente em 28 de fevereiro, o recurso foi aviado, 7 dias após o decurso do prazo legal. De outro giro, é imperioso registrar que, na folha 60, há certidão demonstrando a intimação pessoal do senhor Jair Frasson, representante do diretório em comento, em 24 de fevereiro. Desse modo, se entendermos que o prazo recursal teve o início com a publicação da sentença, o recurso será intempestivo, já que o seu dias adquém, o prazo final seria no dia 21. Se entendermos que o prazo recursal tiver seu início com a intimação pessoal, ainda assim será intempestivo, já que o mesmo foi interposto somente em 28 e o dia correto seria no dia 27 de fevereiro. Ante o exposto, acato preliminar de intempestividade do recurso suscitado pelo Ministério Público Eleitoral para não conhecer do recurso. É como voto. Quanto ao preliminar, algum voto divergente? Todos de acordo? Então, o Tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar da intempestividade para não conhecer do recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. E mais uma vez nós vemos duas formas de publicação do ato, né? A forma correta e a forma equivocada para causar esse transtorno para nós aí. Também a pedido do doutor relator, o doutor Lídio Modesto da Silva Filho vai julgar em bloco o 8 da pauta e o 9. O 8 é o processo 56.757, recurso eleitoral de prestação de conta de partido político, eleição de Jaciara. Recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorrido o Partido Trabalhista Cristão de Jaciara. Também o processo, que é o 9, 57.619, recurso eleitoral de prestação de conta do partido político, eleições do Partido Verde, PV, de Jucimeira. Recorrente também ao Ministério Público, recorrido Partido Verde. Dr. Lídio Modesto é o relator com a palavra. Bom, são situações idênticas, né? Cuida-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral de primeira instância contra a respeitável decisão do juízo da 14ª Zona Eleitoral, que aprovou com ressalvas as contas prestadas pelo PTC de Jaciara, Partido Trabalhista Cristão, relativos à arrecadação e aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2012, em dissonância com o parecer ministerial que havia pronunciado pela desaprovação das contas. Em seu recurso, o Ministério Público de primeira instância sustentou que a ausência de movimentação de recursos financeiros não impede a obrigação de abrir conta bancária, nem a apresentação dos correspondentes extratos. Sustentou ainda que, mesmo em se tratando de partido político presente em um município de pequeno porte, que não conta com repasses da conta do fundo partidário sem sede própria, deve, ainda assim, ser submetido às normas estabelecidas pela Lei 9.504. Salientou a gravidade da irregularidade, eis que a não abertura de conta corrente caracteriza-se como infração grave e impede essa justiça de exercer o indispensável controle sobre as contas prestadas. Ao final, requeriu a reforma da sentença de primeiro grau para que as contas do Partido Trabalhista Cristão sejam desaprovadas. Intimado, o representado não apresentou contrarrazões. A douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo provimento do recurso interposto ante o não atendimento de requisitos imprescindíveis para a aprovação da prestação de contas. É o relatório. Encerrou o relatório? Escolho do outro parecer? Mantenho o parecer. Mantido? Prossiga. Vamos ao voto. Então, verifica-se na presente prestação de contas a ausência dos requisitos necessários para sua aprovação, haja vista que a agremiação não procedeu à abertura de conta bancária, afrontando assim os dispositivos da resolução número 23376/2012.
O artigo 12 da resolução, que disciplinou a arrecadação e aplicação de recursos nas campanhas eleitorais de 2012, dispõe que é obrigatória a abertura de conta bancária específica para o registro do movimento financeiro de campanha eleitoral, vedado o uso de conta bancária pré-existente e mesmo que não ocorra movimentação financeira, conforme se observa do texto abaixo, que se encontra aí no corpo do voto. Seguindo, tal obrigação advém do disposto do artigo 22 da Lei 9.504, que impõe como obrigação ao partido político e aos candidatos a abertura de conta bancária específica para o registro do movimento financeiro da campanha eleitoral, a saber, é obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha e seguem, com destaque para o parágrafo 3º. Sendo assim, ante a obrigatoriedade imposta pela lei supracitada, é injustificável a não abertura de conta corrente devido à inexistência de movimentação financeira. Havendo ou não movimentação financeira, a conta corrente deverá ser aberta. A finalidade da abertura da conta corrente é demonstrar sua lisura, bem como comprovar efetivamente a inexistência de movimentações, permitindo assim que a Justiça Eleitoral analise através dos extratos definitivos e obrigatórios os recursos financeiros recebidos pelos candidatos, comitês financeiros ou partidos políticos. A não abertura de conta bancária configura irregularidade insanável, de acordo com o entendimento jurisprudencial abaixo exposto, e eu trago aí algumas decisões jurisprudenciais que ratificam esse meu entendimento. Eu peço vênia dos pares para não ler. Em seu relatório, a Procuradoria Regional Eleitoral brilhantemente ressalta que, aliás, no caso concreto, constate que o partido apresentou nada menos que 2 candidatos a vereador, conforme extrato anexo, incabível pensar que tais campanhas tenham ocorrido sem qualquer participação da agremiação partidária. Se o órgão municipal existiu, atuou durante referido ano e utilizou os recursos para isso. Tais dados deveriam ter sido contabilizados em sua prestação de contas, ainda que sob a rubrica de bens estimáveis em dinheiro. Contas geradas, conforme foram apresentadas, não condizem com a realidade. Diante de tais considerações, em consonância com o parecer do douto Procurador Regional Eleitoral, dou provimento ao recurso ministerial, reformando a sentença de 1º grau para desaprovar as contas em questão. É como voto. Voto, desembargadora Maria Helena. Acompanho o relator. Doutor José Luiz Brasac. Eu acompanho nesse caso o nobre relator, tenho algumas ressalvas assim nesses municípios, se não há candidatos. Então eu só faço essa ressalva, mas no caso específico o nobre relator deixou bem claro esses pontos e eu acompanho na íntegra. Doutor Samuel. Também com o relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon. O eminente relator. Então, o Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. Então, essa proclamação é para o 8 e o 9. Também o doutor Lídio vai julgar em bloco. É o 10 da pauta, o 11, 12, 13 e o 14, que são os recursos 10.314, é o processo 112.000, é 11.273, 10.836, 9.137 e 10.229. O 10 é prestação de conta de candidato a cargo vereador, Edivar Costa de Souza, que é o recorrente. O 11, também recurso eleitoral, prestação de conta de candidato a vereador de Alto Araguaia, Aparecida Donizete da Silva Quintino, relatora, recorrente. O 12 da pauta é o recurso eleitoral, prestação de conta de candidato a cargo vereador, recorrente Valdei Soares dos Santos. E o 13 da pauta, prestação de conta de candidato a cargo vereador, também do Pontal do Araguaia, João Galberto Dux Neto é o recorrente. Também recurso de prestação de conta de candidato a cargo vereador, Pontal do Araguaia. Esse aqui, o recorrente é Márcio José Rosa de Melo. Então, o doutor Lídio Modesto para relatar.
Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Edivar Costa de Souza, candidato ao cargo de vereador do município de Pontal do Araguaia, nas eleições de 2012, contra a decisão do juízo da 9ª Zona Eleitoral, que julgou sua prestação de contas de campanha referente às eleições de 2012 como não prestadas. O relatório preliminar para expedição de diligências apontou a existência de irregularidades na prestação de contas do candidato, tendo o mesmo sido intimado para se manifestar mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, mas silenciou-se. O aludido relatório elencou como irregularidades, dentre outras, a ausência dos canhotos dos recibos eleitorais e das notas fiscais das despesas efetuadas, além da não apresentação da respectiva documentação pertinente aos contratos de trabalho. O juiz Acó julgou as contas como não prestadas, com fulcro no artigo 51, inciso 4º, a linha C da Resolução 23376, 2012 TSE, o que gerou o impedimento de o candidato obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura. Em suas razões de recurso, o recorrente suscitou, preliminarmente, nulidade da sentença pela ausência de sua intimação válida para que pudesse apresentar resposta ao relatório preliminar para expedição de diligências, uma vez que a intimação foi feita por meio do diário eletrônico, não tendo havido nenhuma tentativa para que fosse notificado diretamente. Afirmou que a sentença é desproporcional, haja vista que as irregularidades apontadas nos relatórios da equipe técnica são de menor gravidade, requerendo a aprovação das contas com ou sem ressalvas. Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público Eleitoral de primeira instância manifestou-se pelo conhecimento do recurso diante da sua tempestividade. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não reconhecimento do recurso em razão de sua intempestividade, pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo seu parcial provimento para que as contas sejam desaprovadas. É o relatório. Só li o relatório. Só li o relatório. Agora parecer. Mantém os pareceres. Preliminar de intempestividade. Consoante fiz constar do relatório, o douto Procurador Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso, suscitando o preliminar de intempestividade. As folhas 44, a cópia do Diário de Justiça Eletrônica, demonstrando que a sentença foi publicada em 13 de fevereiro, agora de 2014, dando ciência ao recorrente para interpor recurso no prazo de 3 dias. Todavia, somente em 21 de fevereiro de 2014, o recurso foi aviado, 5 dias após o decurso do prazo legal. Tendo o recurso sido interposto extemporaneamente, o caso é, mesmo, de intempestividade recursal. Ante o exposto, acato a preliminar de intempestividade suscitada pelo douto Procurador Regional Eleitoral para não conhecer do recurso. Para todos. Todos de acordo? Coitado. Então, proclamo o resultado para todo. O Tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de intempestividade para não conhecer do recurso, não tendo voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Também julgará em bloco a pedido do Dr. Zé Luiz Brazac, é o 15, 16 e o 17 e 18 da pauta. 15, o processo 2.976, prestação de conta de exercício financeiro. 2011, recorrente Ministério Público, recorrido Partido da República, PR de Jaciara. Recurso eleitoral, também prestação de conta, exercício financeiro 2012, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Partido Comunista do Brasil, PCdoB, de Jaciara. O 17, prestação de conta do exercício financeiro de 2012, recorrente Ministério Público, Partido Social da Democracia, PSDB, de Jucimeira. O 18, também prestação de conta de exercício financeiro 2012, de Jaciara, recorrente Ministério Público, recorrido Partido Trabalhista do Brasil, PTdoB, de Jaciara. Dr. Zé Luiz Brazac, com a palavra. Senhor presidente, como anunciei no voto proferido agora nos processos do Dr. Lídio, examinando atentamente esses processos,
percebi que o juiz eleitoral foi diligente na análise de cada prestação de contas e dessa forma eu estou prestigiando essa análise, em que pese eu também ter algumas ressalvas quanto a essas obrigatoriedades que a lei coloca nas aberturas de contas e recebimento ou não de fundo partidário, ano eleitoral e tudo mais. Mas analisando cada um dos processos, se percebe nitidamente que o nobre juiz da instância singela foi diligente em fazer a análise das prestações de contas e, com isso, eu estou em todos os processos negando provimento ao recurso, mantendo a sentença de piso para exatamente aprovar as contas com ressalva de todos os casos anunciados. Já antecipo, então, meu posicionamento, fica a questão da douta Procuradoria se manifestar, porque teve um caso que houve aqui que a Procuradoria manifestou para a desaprovação e eu estou em dissonância. Nos outros, estou todos em consonância com o Ministério Público. Qual o parecer? Eu mantenho os pareceres, excelência. Então, mantido a divergência só nos 57.364, que é o exercício financeiro do 2012, Isso. de Jaciara, Partido Trabalhista do Brasil. Então, o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso. A todos eles. No termo do voto do relator, em dissonância com o parecer ministerial. Tendo votado em consonância apenas em que é recorrido o Partido Trabalhista do Brasil. Da pauta, Dr. Zé Luiz Brazac, recurso eleitoral, prestação de conta de candidato a cargo de vereador, Rondolândia, recorrente Luiz Prudente dos Santos. Com a palavra. Processo simples, nobre presidente, que a sentença desaprovou as contas de campanha do recorrente. O Ministério Público está opinando pelo desprovimento e manutenção da sentença do juízo singular, porque realmente houve a ausência de recibos que não foram juntados tanto fisicamente quanto por meio de mídia, comprometendo assim a transparência do processo de prestação de contas. Já antecipo, então, que estou na simetria do parecer ministerial, conhecendo e negando recurso, negando provimento ao recurso. Quanto ao parecer? Mantenho o parecer. Há algum voto divergente? Então, o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. O 20 da pauta. Revisão do eleitorado, processo administrativo, coleta de dados biométricos, Campos de Julho, 42ª Zona Eleitoral, Sapezal. Eminente desembargadora Maria Helena Garani Pova, relatora, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. É a revisão eleitoral do município de Campos de Julho, com a coleta dos dados biométricos, que foram encerradas, né, e devidamente cumprida as exigências. E parecer da douta Procuradoria atestou a observância destas formalidades previstas na legislação aplicável. Portanto, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu estou votando pela homologação dessa revisão do eleitorado do município de Campos de Julho e consignar aqui meu voto de elogio aos servidores, aos funcionários lotados no posto da revisão, naquela localidade, que muito bem cumpriram a
missão outorgada. Algum voto divergente? Também estou de pleno acordo. Então, Tribunal Unanimidade homologou a revisão do eleitorado com a coleta de dados biométricos no município de Campos de Julho, nos termos do voto da doutora relatora, em consonância com o parecer. Também aprovado o voto de elogio aos serventuários envolvidos nesse processo. Então, assim encerrado a pauta, eminentes pares, eu quero só dizer que não foi colocado para aprovação da ata 8.131, que é do dia 15 de abril. Também que todos tiveram conhecimento, se não houver manifestação, ela fica também aprovada. Presidente, eu tenho uma questão a trazer aqui para o pleno, que é algumas provocações que eu tenho recebido de cidadãos que têm visto ultrapassado a data do aniversário de Cuiabá já há algumas semanas, ainda estão expostos diversos outdoors com fotografias de deputados e parabenizando Cuiabá, mas já por estarmos prestes ao processo eleitoral desse ano, as pessoas até com uma certa chacota falam assim: vocês não estão vendo que já é uma propaganda eleitoral antecipada aos olhos de vocês e que é outdoor, né, que é o grande, até discutimos isso alguns dias atrás. Então eu até penso que deveria trazer aqui para reflexão e alerta ao tribunal, porque de fato é uma agressão, né, ao processo eleitoral neste ano especial, em que uma das práticas mais combatidas da propaganda eleitoral está num certo desafio, especialmente porque já se passou já há bastante dias do aniversário. O TSE decidiu que esse tipo de outdoor ele é permitido, uma manifestação no Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário da cidade e tal, mas com retirada imediata após a data. E a gente vê que, de repente, até estrategicamente, esses outdoors estão lá aí enfeitando a cidade. Então, acho que deveria ser dado um segmento aí à parte de propaganda eleitoral, né? E uma outra situação também que me chamou muita atenção no rádio, e que talvez fica aí como um alerta aos nobres colegas, nas propagandas partidárias, nós temos visto também manifestações pessoais de candidatos. Então, eu sou deputado pelo partido tal, ao invés de se fazer a propaganda institucional do partido, aparece o deputado. Eu sou o deputado fulano e tal, e o partido... E aí percebe-se nitidamente que o foco da propaganda do partido não é o do partido, mas é do deputado, do presidente do partido, do candidato. E até os próprios presidenciáveis eu tenho visto isso, né? Então fica um alerta que essa propaganda é proibida. A propaganda permitida de partido é para ser uma propaganda institucional do partido. Em hipótese alguma, a pessoa do candidato, o pré-candidato, ou mesmo o presidente do partido venha destacar a pessoa dele naquela propaganda. Então, a gente vê que é uma burla ao sistema eleitoral também. Isso fica o alerta aí aos nobres colegas. Dessa sua preocupação, e ainda ir mais longe, os apresentadores de programas televisivos, de programas de rádio, e que todos eles precisam também começar a sentir o braço do Tribunal Regional, do Tribunal Eleitoral, porque senão, depois de aberta essa porteira e descambada essa boiada, vai ser difícil reter conter essas ilegalidades que estão sendo perpetradas. Então eu quero aqui noticiar também, o presidente parece-me já até indicou o juiz da propaganda, né,
Quem é o que Vossa Excelência indicou? Parece que foi o doutor Francisco Alberto Pampado e doutora Vanessa, que está de licença, né? Nós já fizemos um ofício conjunto, eu e ela, pedindo ao tribunal a indicação do Dr. Paulo César, que seria na ordem de antiguidade a pessoa a ser indicada. Estamos aguardando, deve estar saindo por esses dias a indicação do Dr. Paulo e nós vamos então apresentá-lo ao tribunal. Então eu queria deixar aqui, senhor presidente, a preocupação de que esses juízes já indicados para a propaganda eleitoral sejam provocados e a gente possa receber realmente uma resposta disso, porque como bem disse o doutor Blazak, todos nós temos sido cobrados nas ruas. E o aniversário de Cuiabá já passou há tempo. Não é só o aniversário de Cuiabá, e parece-me que houve também uma denúncia na ouvidoria recentemente. Eu não sei se essa denúncia já foi encaminhada ao MP, acredito que sim. Né? E também é outro caso que nos preocupa bastante. Eu acho que a partir do momento que nós nos posicionarmos de forma dura e incisiva, abusos serão, eu não digo nem extirpados, mas que acredito que serão minimizados, porque vão sentir que o tribunal está reagindo. Ainda há resquícios do aniversário de Cuiabá, mas o Dia das Mães está chegando, né? Aí que vocês vão ver. Procurador? Excelências, com certeza esse é um tema também, uma das prioridades aí da Procuradoria Regional Eleitoral, a questão da propaganda. E não só na questão da propaganda extemporânea ou desvirtuamento da propaganda partidária, mas outros aspectos também, cumprimento de cota feminina. Na propaganda partidária, uma ação afirmativa que a Procuradoria Regional Eleitoral decidiu fiscalizar. E nós já estamos com os procuradores auxiliares designados que estão atuando nessa matéria e eu deixo aqui registrado o compromisso da Procuradoria Regional Eleitoral de dar o encaminhamento adequado a todas essas demandas. Pode-se ter como uma denúncia, se é recebida por um membro, é recebida pelo tribunal. Quer seja, então, como está registrado aí, eu vou determinar que seja degravada essa parte, encaminhado de imediato, já fica determinado o encaminhamento imediato ao juiz auxiliar da propaganda eleitoral para as providências devidas. Senhor presidente, só aproveitando, eu ia exatamente manifestar nesse sentido. O juiz, de maneira geral, o eleitoral tem o poder de polícia, né? E por ter o poder de polícia, e nós temos aqui no tribunal uma diferenciação, porque nós temos juízes da propaganda. Então, se um membro eventualmente tomar pé dessa situação, ele pode, de fato, encaminhar diretamente ao juiz da propaganda, né? Se qualquer cidadão, e nós ainda mais, teríamos essa, entre aspas, obrigação no sentido de determinar isso. Queria só parabenizar por essa decisão, no sentido de realmente, diante do fato trazido, que seja encaminhado para apurar, porque senão, para via de regra, pareceria que estaríamos só aguardando, sendo que há, de fato, por lei, a possibilidade de exercício do poder de polícia. Né? Tá bom. Sim, sim. Mais uma vez orientado no sentido de não permitir. O doutor Brento lembrou muito bem que tem uma resolução de caráter definitivo, 858, que embasa essa exposição que o doutor Agamenon acabou de colocar, e que todo magistrado tem esse poder de polícia aí, de fato. Então fica assim determinado a degravação de imediato em relação a essa parte encaminhada ao juiz da propaganda eleitoral para as providências devidas e legais. Então assim, declaro encerrada a sessão. Convido a todos para uma fotografia, para que já fique registrado nos anais aqui a presença em definitiva do Dr. Douglas.